Mas, voltando aqui, esse é um grande detalhe importante da vida do meu pai. Que ele nunca juntou nada para si. E esse zelo pela noiva, né? E esse zelo pela noiva. Que é a marca, assim, pra mim, olhando, pensando no pastor, Márcio, esse zelo pela noiva, de não manchá-la de forma alguma. Não machucá-la, não machucá-la. É. E aí a minha pergunta era, como é que foi criança crescendo nisso, né? Crescendo no meio disso. E aí eu queria que você falasse assim, das coisas boas e maravilhosas, mas também da parte ruim, se houve, do sentido da exposição começou a ver da própria igreja, e de todo mundo indo lá, e visitas, e caravanas e tal. Como é que era para vocês e de que maneira ele protegia vocês e sua mãe protegia vocês? Tá. Só queria voltar aqui que então são 2 visitações do Espírito. Na década de 60, quando a Lagoinha nasceu e meu pai entrou como um menino ali, de 17 anos. E depois ele geriu, né? Ele foi um mordomo desse avivamento na década dos anos 2000. No primeiro início, fim de 90 e início de 2000. Então, aqui é que a exposição aumentou. Sim, foi. Mas eu digo que ser filha de pastor já era um treinamento o que aconteceria, né? Para a vida pública que eu teria numa exposição muito maior. Porque, de uma certa forma, eu sempre cresci diante dos olhos das pessoas. E os meus pais, eles sempre fizeram a gente entender isso como um privilégio, não como um peso. Mas, às vezes, a gente ficava triste, principalmente na adolescência, né? Porque para criança estar junto com os pais ali é suficiente. Como adolescente, às vezes depois do culto, a galera ia sair para algum lugar, meu pai não deixava eu ir. E ele falava assim, filha, se uma moça sair com a galera da igreja e fizer alguma coisa errada, o pai dela vai ter deixado ela ir porque você está lá e o pastor Márcio deixou a Ana ir. Então, a presença do filho de pastor... Era um chancelar, né? Um chancelar de que aquele passeio é ok. E ele queria também proteger as ovelhas disso. Uau. Né? Mas eu, novamente, era sacrificada. Então, muitas vezes, o negativo que eu sinto é que muitas vezes eu senti que o meu pai casou com a igreja e que o meu pai, a filha dele é a igreja. Muitas vezes eu senti isso. E como ele não tinha, não sei se era possível, preparar o sermão durante a semana, porque ele também era o gestor da igreja, e eu acho que a administração eclesiástica ela é muito custosa. Ela é custosa. E antigamente também, não sei se tinha esse conceito hoje de você ter um gestor, um profissional que possa... Era muito orgânico, né? E assim, quando meu pai começou, eu nasci logo, minha infância era numa igreja que tinha somente 2 membros que tinham carro. O povo era mais pobre. E era numeroso para dentro da realidade da época. 200 membros, 500 membros, né? Um Brasil que a igreja evangélica não chegava a 15%. Então, assim, não era também possível também você contratar tanto staff como hoje. Não tinham muitos modelos de gestão de igreja que hoje é possível, né? Até em cenários menores. Os crentes não tinham muitos cursos universitários. Hoje, até uma igreja que conte com voluntários para servir ali nas finanças ou sei lá... São mais qualificados, né? Muito mais! Então, o pastor tinha que fazer tudo. E o papai, então, ele não tinha muito tempo para preparar o sermão, a não ser no sábado. E no sábado que a gente podia passear. Meu pai nunca passeava com a gente. Isso eu sentia muito. Sim. E eu fiz diferente quando a gente casou. Falei, Gustavo, você não vai casar com a igreja, né? E você vai ser o pai dos nossos filhos, não o pai da igreja. Tanto que, até hoje, recentemente, né? A gente viveu novamente a escolha do meu pai pela instituição e não pela família. E eu não tenho medo de falar isso, não precisa editar. Porque eu quero que as famílias pastorais sejam mais saudáveis do que a minha de origem. Sim. Meu pai teve muitos acertos e muitas virtudes. Mas a gente não tem que escolher qual tijolinho que a gente não vai levar para a nossa nova construção. Que não vai pôr na mala, né? E o Gustavo teve uma experiência recente. Isso já era algo consciente nosso, na nossa construção própria, da nossa casa própria. Que a gente não tem que ficar morando em casa puxadinho de pai e mãe, não. Né? Aí
as mulheres da igreja Diante do Trono, prepararam flores, um bolo para o meu aniversário, que seria na semana seguinte, e que eu estava participando, que eu amo comemorar meu aniversário depois que eu saí da depressão. Tem 4 anos que eu comemoro meu aniversário. Então, antes eu não queria viver, então era muita tristeza, não queria comemorar aniversário. Então, desde então, é um evento da igreja. Porque eu tenho o privilégio de morar na praia, gente. Mineira morando na praia. Então, é um dia também que eu levo todas as mulheres pra praia. Todo mundo vai nadar, brincar na areia. Varia. Esse ano já foi de noite, foi gala na praia com chinelo havaiano. Todo mundo tinha que ter ocasião para passar uma maquiagem, vestir um vestido bonito. E assim, todas as igrejas. Dá umas 200 mulheres. Que um legal. Festão. Porque acaba se tornando uma oportunidade com elas ali tudo. Aí, era meu aniversário. Apesar de que já estava tudo planejado para o próximo semana, nos próximos dias da semana, a gente ter essa festa na praia com as mulheres da igreja, elas queriam fazer na igreja uma surpresa para mim. E aí, eu tinha chegado do Brasil, pernoitado no avião, sem dormir direito. E eu cheguei com sinusite. E eu cheguei passando muito mal e o nosso culto seria às 6:30 da tarde. Daí eu arrastando, né? Um pé na frente do outro, que o evangelho é uma longa obediência na mesma direção, né? Então eu fui me arrumar e fazer o que era o que parecia que era o certo. E aquele conflito dentro de mim, Senhor, será que eu tenho que ir mesmo? E aí eu criei coragem de pedir para ele. E falei, amor, você acha que eu posso ficar hoje? E o semblante dele caiu e ele falou assim, pode sim. Só que isso para mim é um não, porque eu quero agradar o meu marido. A esposa, ela só agrada o Senhor se ela agrada o marido. Então, eu não posso agradar Jesus se eu desagrado o meu marido. Seja minha aluna na Escola de Mulheres DT, que eu vou te explicar que isso pode ser muito bom, tá? Muito leve e muito legal. Eu só sei que a gente tem um diálogo muito aberto, né? Eu falei assim, amor, então eu tenho que ir, porque eu não vou te desagradar. E você me deu o seu sim triste. Aí ele, claro que eu queria que você estivesse lá e tal. Ele falou assim, mas é porque ele não é um marido, um pai que faz a gente ir quando a gente tá passando mal, entendeu? Exatamente. Mas ele não queria contar, né? Aí ele, é porque a igreja preparou uma surpresa pro seu aniversário. Só que como a gente tá bem afinado, no mesmo tom, na hora eu falei assim, você quer agradar a igreja e me desagradar? Você tá escolhendo a igreja e não o meu bem-estar? Gente, na mesma hora ele reposicionou. Você tá certíssima. Você vai ficar em casa, eu vou explicar para todo mundo, vou trazer o bolo e vou trazer as flores. Aí a gente chorou junto, me abraçou, porque principalmente agora, para nós, esse é um valor ainda mais precioso. O pastor não pode casar com a igreja. E ele não pode fazer da igreja a filha dele. E o Gustavo tem sido esse maridão e esse paizão para mim e o pastor da igreja. E antigamente a gente tinha até um ditado assim, os incomodados que se retirem, né? As mulheres da igreja já tiveram que acostumar que eu sou uma ministra itinerante. Eu as empodero, eu acompanho tudo. A igreja nunca parou porque eu não estivesse lá em algum momento. E esse é o meu maridão e o paizão dos meus filhos. Mas você sabe que eu tenho uma história parecida com a sua, mas meu pai era itinerante, né? Assim, né? Meu pai até hoje, né? Você era o filho do itinerante. Exato. Então, o meu pai estava sempre viajando. Então, essa história de você falou, meu pai todos os sábados estava preparando a pregação, o meu estava todos os sábados viajando, né? Então, eu lembro assim, ele nunca negociou de estar no meu aniversário, da minha irmã, um dia dos pais e tirar férias ali Natal, Ano Novo. Mas 49 finais de semana do ano, ele estava viajando, né? E também quando eu tomei a decisão, não, vou fazer diferente nesse sentido. E aí, uma coisa que ficou muito clara para mim é, os nossos pais são parecidos com Moisés, né? Eles trabalharam para tirar um povo do Egito. E precisava de pessoa extremamente trabalhadora para isso. Mas nós somos como Josué. E para colocar o povo na terra prometida... Eu e a minha casa.
Serviram. Ele foi libertar o povo quase divorciado, né? Foi. Ele deixou a esposa em casa. A Zípora, ela é o ensino sobre os tipos de homem e de mulher. E ela é o exemplo da mulher elástica. Porque como assim o marido vai parar no meio de um deserto depois de ter construído uma vida com ela? 40 anos em Midian. Gente, como assim?